No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o senhor José Carlos da Silva faleceu em sua casa, rodeado de amor e carinho, após longa vida marcada pela paixão pela natureza e pela educação. Ele nasceu em 1956, no bairro do Parque Cidade, em São Paulo, filho de Maria da Conceição e José Francisco da Silva. José Carlos sempre foi um menino apaixonado pela natureza e pelas ciências. Aos 15 anos, já era um excelente biólogo, dedicando-se à exploração das florestas locais em busca de novas espécies. Seu talento científico chamou a atenção do Instituto Butantan. Com apenas 17 anos, ele se tornou um colaborador valioso da instituição, onde trabalhou por quase uma década antes de se mudar para o Amazonas. Lá, José Carlos dedicou-se à proteção ambiental e à pesquisa científica, tornando-se um dos principais defensores da floresta amazônica. Seu trabalho foi reconhecido com a Medalha de Ouro do Ministério da Ciência em 2018. Ele também se destacou como mentor e educador, treinando inúmeros alunos que, posteriormente, se tornaram líderes na área de conservação ambiental. Em sua vida pessoal, José Carlos foi um marido amoroso e um pai carinhoso. Ele gostava de passar as noites ao lado do rádio de pilha, ouvindo música romântica e compartilhando histórias com a família. Seu filho, Pedro _start, assista _start. Esta manhã, às primeiras luzes do sol, despedimos-nos de Maria Catarina Ferreira, nascida na pequena vila de Lagoa Dourada, em Minas Gerais. A notícia chegou nas ondas da Rádio Nacional e _start iras que ainda choram hoje se lembrarem das palavras docemente saborosas que ela preparava com tanta dedicação. Maria Catarina foi mãe, irmã, esposa, amiga, professora e médica em um só. Nasceu em 1952, numa casa de telhado de palha, cercada por jardins cheios de frutas e flores. Aos 5 anos, ela perdeu a mãe e foi morar com a avó, uma mulher sábia que ensinou-lhe a importância da leitura e do cuidado com o próprio espírito. Aos 16 anos, ela se mudou para a cidade em busca de estudos mais profundos. Lá, conheceu João, o amor da vida, e casaram-se quando tinham apenas 19 anos. Juntos, construíram uma casa no meio das montanhas, onde criaram 5 filhos que em _start iras ainda choram pelo afeto materno perdido. Maria Catarina estudou medicina e trabalhou por mais de 40 anos como médica em um posto de saúde da região. A sua dedicação foi reconhecida com a Ordem do Mérito Cultural em 2005, por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Ao lado de seu marido, Maria Catarina também dedicou-se ao cultivo de orquídeas, transformando a casa em um verdadeiro paraíso florido. Sua cozinha, sempre cheia de sabores exóticos e deliciosos, era o centro do mundo familiar. Lá, reuniam-se os filhos, netos e amigos que em _start iram a vida mais alegre e feliz por causa da sua presença. Maria Catarina foi uma mulher forte, corajosa e carinhosa. Sua morte é um abismo para todos que a amaram, mas ela deixa em nosso coração uma marca inesquecível, como o cheiro do café coado nas manhãs de inverno, ou a lembrança das ervas secas na prateleira da cozinha. Ela foi uma mulher que ensinou a importância da educação e da saúde, e sua vida legada será lembrada com carinho e respeito. Nosso coração está dividido entre o luto pela sua ausência e o agradecimento por ter vivido, como uma árvore que sempre nos proporcionou sombra e frutas, e hoje, ao despedirmos-nos dela, ficamos conscientes de que a natureza do tempo nos obrigou a dizer adeus. Mas ela viverá para sempre na nossa memória, como um gesto, uma planta, uma rua, uma atitude e uma vida dedicada ao bem-estar das pessoas. No coração do Brasil, na cidade encantadora de São Paulo, surgiu um gênio musical,
uma voz que se transformou em sinônimo de samba romântico, Benito de Paula. Seus olhos verdes, brilhantes como as notas de seu piano, refletiam a paixão que sempre povoou suas canções. Ele era mais do que um cantor, era o poeta dos amores perdidos e sonhos eternos. Crescido em meio às risadas e chorões da vida, Benito descobriu o amor por música ainda criança. Era como se as notas de piano fossem os sinos que guiassem-no, desde então, rumo à fama. Aos poucos, ele percebeu que sua voz, intensa e envolvente como o mar agitado, tinha poder de mudar almas. Suas composições eram mais do que música, eram um olhar para o mundo, uma carta para quem desejava amor, esperança e paz. Com o passar dos anos, ele perfeitizou seu estilo, misturando samba tradicional com influências de bolero e música internacional. E assim nasceu um novo gênero, uma vertente única que só ele conseguiu criar. As ruas da cidade de São Paulo resplendiam com sua voz, e as notas do piano eram batucada dos corações das pessoas. Benito, como um mago, encantava todos os ouvintes com suas melodias envolventes. Eles sentiam-se abraçados por uma emoção que eles mesmos não sabiam descrever. Sua música transcendia a língua e as fronteiras. Era um tributo à vida, às paixões e às saudades. Seu estilo único conquistou milhões de ouvintes, tornando-se clássicos da cultura brasileira. Cada nota de seu piano era um olhar para o futuro, enquanto cada palavra cantada era uma homenagem ao passado. A voz intensa de Benito de Paula se transformou em um hino à vida e às aventuras amorosas. Ele foi o criador de um mundo que uniu samba tradicional com sonhos internacionais, e sua música vive nos corações dos brasileiros até hoje. Com suas canções, ele se consagrou como um símbolo do Brasil, um pintor da vida que dá vida aos sonhos de todos nós. Nascido sob o carinhoso sol da Serra Fluminense, Benito de Paula emergiu do ventre materno como uma promessa encantadora, ancorada no sagrado terreno da música brasileira. A cidade de Nova Friburgo, esplendorosa entre as colinas e o céu, ofereceu-lhe um berço feito de harmônios cantos e harmonias que se desprendiam do coração das casas e das ruas. A família de Paula, como tantas outras em nossa terra, vivia sob o canto dos pássaros da música popular brasileira, onde sambas, bossas e chorões andavam em harmonia com a dulcina do café da manhã. E foi neste meio que Benito começou a herdar a essência do som, imbuído pelo sangue das composições que se esfregavam nas paredes e se fundiam no ar. Naquele pequeno mundo cheio de sonhos, o menino despertou-se em uma cama envolta por músicas, enquanto os ritmos da terra se amontoavam numa biblioteca interior que, com o passar dos anos, transformou-se em sua alma mais íntima. Ele se tornou um intérprete excepcional dessas vibrantes cordas que se estendem pelos corações e pela terra brasileira, sintonizando-se com a música como uma floresta viva. Como os grilos cantam no fim da tarde, ele improvisava melodias no piano, o instrumento mais próximo de sua alma. Aqueles primeiros sons, carregados de inocência e paixão, despertaram em Benito um dom precoce que, com o tempo, transformou-se num talento inigualável. Seu canto era a voz dos anjos, encantando aqueles que o ouviam, e assim ele começou a percorrer os caminhos da vida, cantando em ritmos sinceros e vibrantes que se misturavam com os sons do futebol, da chuva, do vento e do mar. E foi assim que Benito de Paula, como um poeta das notas douradas, começou a escrever suas músicas na terra brasileira, compondo um romance entre o tempo, a vida e a alma da nossa música. E cada vez que ele cantava, a história se transformava em versos, e a vida, em notas vibrantes que dançavam com os ritmos das ruas de Nova Friburgo. Ainda hoje, o som de sua voz e do piano se entrecruzam nas memórias daquele lugar, e toda vez que o coração sussurra um sonho de música, ele está lá, presente naqueles tonos dourados que vibram em nossa alma brasileira. E é assim que Benito de Paula continua vivo, através de suas composições, no coração da música brasileira, como um testemunho imortal do amor e da paixão pela arte. Na juventude, Benito de Paula viveu uma saga incandescente, no coração do Brasil, onde os sonhos se tornam realidade quando abracam o sol da vida artística. As dificuldades, comuns a quem sonha, cobriam seu caminho como um tapete verde, mas sua determinação era uma espada que partia o mar de adversidades. Vestido de noites esquecidas, ele frequentou pequenos bares e casas de espetáculo da capital paulista. Lugares onde os sonhos se tornam realidade, ou são esmagados como insetos sob os pés das estrelas.
Lá, ele foi lapidando sua identidade como músico, aforrou suas raízes no chão e, em um gesto de vontade impetuoso, começou a construir seu imperador do som. Foi nesse período que ele começou a compor suas primeiras canções autorais, palavras-pão que brotaram da terra e se transformaram em ritmos que dançavam no céu. Essas músicas eram como as folhas que nascem do solo brasileiro, onde o sol aquece o coração e as raízes vão se enraizando em terra natal. Ele ganhou reconhecimento entre colegas de profissão, tornando-se um artista respeitado por sua autenticidade. A vida naqueles pequenos bares era como o sonho dos meninos que em *start iram com crayons, uma montanha russa cheia de emoções e luzes que iluminavam seu rosto. Mas a verdadeira glória veio quando ele emocionou o público. Aqueles olhares, aquelas vozes que gritavam ao término de suas músicas, eram um tributo à sua força interior e ao seu talento deslumbrante. Era como se o vento levasse as notas do violão e lançá-las no céu, onde elas transformavam-se em estrelas e iluminavam o mundo todo. Com essa capacidade de emocionar o público, Benito de Paula tornou-se mais do que apenas um músico. Ele se transformou em uma espécie de sacerdote da música brasileira, capaz de evocar a paixão, a tristeza e a alegria dentro de cada alma que ouvia suas músicas. E é nesse contexto que Benito de Paula se consagrou como um artista sem igual na história da música brasileira. Sua vida foi uma saga incandescente, no coração do Brasil, onde os sonhos se tornam realidade quando abracem o sol da vida artística. E ele, como um guerreiro da música, lutou para que seu nome fosse lembrado por gerações a vir, como uma luz eterna que ilumina o caminho das crianças que em *start iram com crayons. No coração do Brasil, numa era de sonhos e magias, surgiu um genial criador, Benito de Paula. Naqueles anos de ouro, sua voz deslumbrante e seu talento inigualável transformaram-se em pedras angulares dos tempos que se passavam. A cada batida do piano, a cada nota vibrante, o mundo inteiro parecia parar para ouvir aqueles retratos sonoros que, com palavras e melodias, contavam histórias de amor e tristeza, de esperança e saudade. Em suas salas de estúdio, no bairro da Vila Isabel, a cidade vibrava ao som dos seus sonhos, enquanto o sol pia-pia no horizonte carioca. Ali, em meio às gáveas e ao canto dos pássaros, nasceu o que seria Retalhos de Cetim, um hino aos tempos perdidos, um lamento àqueles que jamais mais retornaram. Aquele disco se transformou em um testamento do tempo, um registro da vida brasileira, e Benito se revelou como guardião dessa memória. Em cenas maravilhosas, acompanhado de seu piano favorito, um Bösendorfer, lembrança de sua terra natal, ele cantava Charlie Brown, uma balada que contava a história de um menino solitário e suas aventuras no mundo adulto. A música se tornou um hino para todos os corações abençoados com amor, esperança e paixão. Aos poucos, Benito de Paula se transformou em uma lenda viva, uma força que vibrava na alma de todo o Brasil. Seus concertos eram eventos míticos, onde a música ganhava vida e os corações cantavam juntos aquele amor infinito. Os olhos brilhavam no clamor das multidões, e o mundo se transformava em um grande palco, onde Benito era a estrela que iluminava o céu artístico brasileiro. Eles o chamavam de o Rei, mas ele preferia ser apenas um dos seus, um companheiro na jornada pela música e pelo amor. Por mais famoso que pudesse ser, sempre manteve suas raízes, sua humildade e sua fidelidade ao seu estilo singular. E foi exatamente isso que o transformou em uma lenda imortal, um homem, uma voz, uma música que vibrava na alma do Brasil. E hoje, quando escuto Retalhos de Cetim ou Charlie Brown, aquele sonho de Benito de Paula revive. E tudo fica tão real, tão vivo. Aquele mundo que ele criou, esse universo feito de melodias e palavras, continua vibrando no coração do Brasil. E a lenda de Benito de Paula, eterna e imortal, continua cantando sua música para gerações que chegaram e para as que ainda vindas terão. Em uma tarde enigmática de São Paulo, Benito de Paula nasceu entre a fragilidade da vida e a intensidade da música que o abraçava antes mesmo de vê-lo nascer. A cidade balançava com as notas do samba, e seu coração batia em ritmo com o som das percussões, enquanto a mãe, uma humilde cantora, cantava canções que acabaram se tornando suas primeiras influências. Aos olhos de sua mãe, ele era um pequeno gênio, com um talento que lhe permitia escutar as notas mais sutis e transcrever o coração das composições em seus dedos finíssimos.
Cresceu nas ruas da capital paulista, absorvendo o baturrão dos vizinhos, a melodia do cais do Porto de Santos, as canções que seus pais ouviam ao fim de um dia de trabalho, e tudo isso se fundiu em seu espírito criativo. Benito aprendeu a valorizar o papel da música como uma força transformadora na sociedade brasileira, uma vez que ela é capaz de expressar paixões, dúvidas, esperanças e sonhos dos brasileiros em cada canto do país. A música foi para ele uma forma de consciência e identidade, e assim, ele decidiu dedicar sua vida a compor canções que falassem da realidade do povo brasileiro e que contribuíssem para o enriquecimento cultural do país. Como um pintor cria seus quadros, Benito criava suas obras musicais com tanta dedicação, como se estivesse esculpindo estátuas, cuidando de cada nota e harmonia. Ele percebeu que a música é uma linguagem universal, capaz de unir diferentes culturas, e assim, ele buscou incorporar elementos do samba, do bossa nova, da MPB e até mesmo do tango argentino em suas composições. A perseverança de Benito de Paula foi impulsionada pelo amor à música e ao Brasil, mesmo enfrentando dificuldades e críticas. Ele sabia